carro. A gente não, né? Ele ganhou um carro. E esse carro, o nome dele era Cheiroso. Aí você imagina porque o nome do carro era Cheiroso. Não, alguém já imaginou o que eu pensei aqui, eu não vou nem responder. Porque senão vai dar ruim. Gente, mas era o seguinte, era cheiroso, porque toda vez que ele ligava o carro e deixava a janela, era aberta ou era fechada? Aberta. Aí o cheiro da gasolina entrava dentro do carro lá e a gente saía com o cheiro da gasolina na roupa. Então não tinha como, toda vez a gente saía fedendo. Aí o que a gente fazia? Fechava os vidros, não tinha ar-condicionado, a gente tinha que escolher. Chegar no lugar fedido ou chegar suado. Então assim, estava ruim de todo jeito. E aí a gente decidiu ir para onde? Para a praia. Vamos para a praia. Aí a gente foi aquela coisa boa. Quando a gente voltou, era o que? Umas 4h30 da tarde. Aí de repente, o carro começa a parar. Aí o carro está com problema. Eu disse, será que está com problema? Ele, não, está com problema. Deve ser alguma coisa no carro, né? Aí eu fui olhando, de repente, quando o carro parou, definitivo, para logo aonde? Perto do presídio de Igaraçu. Eu disse, meu Deus, não, isso não é comédia não, é história mesmo, real. E aí, bota uma musiquinha animada aí, meu filho, bota. Isso aí. E aí, quando a gente chegou na frente, ele disse assim, eu vou olhar o que foi. Quando eu olhei, eu disse, não faltou gasolina não? Aí ele, meu Deus, é mesmo, faltou gasolina. Faz o seguinte, eu vou te dar o dinheiro. Tu vai, pega uma Kombi aqui, vai lá no posto, pego a gasolina e volta. Eu disse, e eu? Vou não. Deus que me livre. Eu não sei nem onde é o posto, eu não sabia nem direito onde era Igaraçu, não sabia nada direito. Eu disse, vou não. Oxe, vai tu. Aí ele fez, mas se eu deixar tu sozinha aqui, nesse lugar, é perigoso, perto do presídio, eu sei lá. Aí eu disse, então meu filho, vai os dois. Aí vamos lá, né? Conclusão, tu não encheu o tanque, tu foi na reserva. O que aconteceu? Tu gastou com 2 passagens de ida para o posto de gasolina, gastou o galão para colocar a gasolina, gastou com a gasolina e gastou de volta mais 2 passagens. O prejuízo foi muito maior. Não era melhor que tivesse logo enchido? Não era assim? Aí eu vou te perguntar, quanto está te custando andar nessa reserva espiritual? Porque eu te contei só uma história aqui para você entender que foi um prejuízo enorme. Mas só que a gente não começa a entender o que Deus quer na nossa vida e a gente começa a andar nessa reserva. Se a sua mente está vulnerável, o seu espírito, ele fica desnutrido. É assim ou não é, igreja? Porque qualquer coisa vai te abalar, qualquer coisa vai te afligir, qualquer coisa vai roubar a sua paz, porque você sempre está na reserva. A gente só busca a informação de Cristo. Deixa eu te perguntar algo bem fácil de você responder. Se eu ganho um livro, aí eu gosto muito desse autor, só que um dia eu estou com esse livro sentado e do meu lado, quem é que chega? O autor desse livro. Aí o que eu pego e faço? Aí, Cleiton, eu fico lendo o livro, ou eu me aproximo do autor e começo a conversar com ele. Eu começo a conversar com o autor. Por quê? Porque o livro só vai me trazer informações, mas quando eu chego perto, presencialmente, intimamente, perto do autor, eu vou querer conversar com ele para conhecer ele mais. Aí o livro, meu filho, o livro é só a consequência, porque eu já vou estar pertinho dele, eu vou saber o gosto dele, eu vou saber o perfume dele, eu vou saber o que ele gosta de comer. Se isso eu continuar conhecendo esse autor, é assim com Jesus ou não é? Aí eu te pergunto, por que é que a gente tem esse costume de só querer informação de Jesus? Porque pegar só um versículo,
pegar só um capítulo e eu já conheço Jesus. Conhece não? Conhecer Jesus é na intimidade, é na oração, é no jejum, é na tribulação, é na tempestade, é no deserto, onde a gente começa a conhecer mais a Deus, onde a gente entende quem é Deus, onde a gente entende a nossa identidade. E muita gente na igreja, hoje eu até vi esse vídeo, me mandaram, e aí eu vi a pessoa falando que em muitas igrejas as pessoas estão perdidas sem saber a sua identidade. E é uma grande verdade, porque a gente não entende quem nós somos se nós não entendemos quem é Deus primeiro. Porque quando a gente entende quem é Deus, a gente sabe quem a gente é. A gente tem ousadia. A gente não tem mais espírito de medo. Lógico, dizendo que você vai ter medo, vai, porque você é ser humano. Mas você não vai dar vazão a ele, porque você sabe quem você é. Você sabe que Deus está te guardando. Você sabe que Deus está indo com você. Você sabe confiar, mesmo chorando, mesmo dizendo, eu estou com medo, Jesus, mas vem cá. E Jesus diz na palavra dele que não é mentirosa. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos que aprender a orar mais a palavra, a falar da palavra, a cantar a palavra, a louvar, a adorar a palavra. Por que é que a gente continua nessa reserva? A gente só busca essa informação. A gente tem que buscar transformação. E essa transformação é pela renovação da nossa mente. E para não ficar só na minha palavra, para você entender que isso que eu estou falando foi só uma introdução, e você entender agora que isso está na palavra que eu estou falando, abre aí em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não precisa nem acender aqui, só coloca aqui na tela. E não sedes conformados com este o quê? Mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o tema de hoje é transformados pela renovação da mente. Aí deixa eu te explicar. Nós fomos chamados por Deus, sim ou não? Para viver o plano perfeito dele, sim? Só que o inimigo das nossas almas não quer que a gente viva esse plano. Aí sabe o que acontece? Ele nos impede. Como? Trabalhando na nossa mente. E pastora? Como assim? Nos enganando e fazendo com que a gente pense que a gente já chegou no patamar de homem, de mulher perfeito. É assim ou não é? A gente vive conformado, vivendo algumas mudanças, mas não transformação. Porque a gente quer vir para Jesus e continuar do mesmo jeito. Só que não é assim que a palavra diz. A palavra diz: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas ele também diz: vinde a mim e não ficais do mesmo jeito. Isso eu estou falando do meu jeito, tá? E não é para ficar do mesmo jeito, é para se transformar. Agora quem transforma você é o Espírito Santo, se você permitir. Nem sempre o inferno vai estar preocupado para tirar você da igreja. De jeito nenhum. Porque estar numa igreja, irmão, nem sempre é estar vivendo o projeto de Deus. Hoje foi cantada aqui uma música que dizia que muita gente está dentro da igreja e está perdido na casa do Pai. Estou mentindo? Porque um dia eu estava perdida na casa do Pai. Eu vivia um evangelho que não era bem um evangelho de Cristo, da palavra. Eu acreditava
e servia uma religião. E isso, hoje, é um culto evangelístico. Eu estou pregando para crente e para não crente. E fazendo você entender que servir a Deus, amar a Deus, seguir a Deus, não é uma religião. É diferente disso. A religião, ela muitas vezes vai te matar. O evangelho não. Ele traz vida e vida em abundância para você. A palavra usada aqui nesse texto, nesse versículo, transformação, traduzido para a palavra grega, significa metamorfose. Metamorfose. E quando a gente escuta muito essa palavra, a gente lembra logo da borboleta, não é assim? A borboleta que sai da lagarta e vai a um inseto muito lindo, muito colorido. Ou seja, passa por um processo de transformação. E isso aqui ilustra muito bem o processo que nós vivemos. E a gente diz muito assim: Senhor, me muda. Alguém já disse isso aqui? Ou só foi eu? Me muda, como se Deus fosse fazer assim um transplante. Fosse arrancar alguma coisa de dentro da gente e colocar outra. A gente acha que transplantar é a mesma coisa de transformar. Ou seja, como se fosse um carro, quebrou uma peça, coloca outra nova. E não é bem assim. Transformar, deixa eu dizer a você o que é. É o recriar. Pegar o imperfeito, fazer de novo. É o plano perfeito de Deus. Todo mundo entendeu? É uma transformação estrutural, irmão. É de dentro para fora. Conhecido como metamorfose. Hoje eu digo o nome direito. Então pergunta, para você entender. Mas para a lagarta virar borboleta, ela precisa de um milagre ou precisa de um processo? Não, fala mais alto que eu não escutei. Precisa de um processo. Ou seja, a lagarta, para se tornar uma borboleta, não precisa de um milagre. Mas para viver o milagre, ela precisa passar por esse processo. E esse processo é chamado, como todo mundo conhece, que é casulo. E não é fácil passar por esse processo. Mas é necessário para fazer com que nós todos possamos nos amadurecer. Muitas vezes as pessoas nos tratam como lagartas. E é, pastora, é. Porque a gente age como tal. Eu ajo como lagarta. É, eu também. Algumas vezes. A gente se acha, sabe o quê? Deixa eu dar o exemplo da lagarta. O pior do mundo. O mais afetado. Acha que a nossa história é a mais triste de todas. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Que eu já disse muito isso para mim. Sempre vai ter alguém pior do que você. Sempre vai ter gente que superou o que você ainda não superou. Sempre vai ter gente num processo até a volta de Jesus. Você pode até ter vindo aqui hoje e ter vivido uma experiência extraordinária com Deus. Mas tem coisas ainda que precisam ser mexidas. Tem coisas ainda que precisam ser transformadas. Ou seja, você precisa transformar aí da essência para ser o que Deus quer que você seja. Talvez você chegou aqui rastejando hoje. Mas eu creio que de hoje não passa. Você vai sair daqui voando. Em nome de Jesus. Quem pega isso aí? Ei, deixa eu dizer uma coisa que todo pregador já ouviu falar. Deus não pega leve em quem Ele investiu pesado. E Ele investiu pesado em você, em mim, irmão. Ele está investindo, só que muitas vezes a gente não quer. A gente não quer passar pelo processo, ninguém quer. Mas o processo é necessário. É tão necessário que você está aqui hoje. Talvez você chegou aqui
como uma largata hoje. Mas Deus me trouxe aqui para dizer hoje, a partir de hoje, você sai aqui com a mente transformada. Você sai daqui hoje pisando na cabeça de serpente. Você sai daqui hoje declarando na sua vida que a palavra é viva. Você sai daqui hoje declarando que a sua família vai servir a Deus. Você vai sair daqui hoje dizendo: Senhor, eu não sei, mas onde tu me mandar, eu irei. Aleluia! Transplantar, o que é? É trocar algo por outra coisa melhor. Ei, mas não se altera a essência. Não tem como. Deus não faz transplante em nós. Porque se fosse assim, eu estou falando do jeito espiritual, tá? Não é material. Porque se fosse assim, Deus teria que tirar tudo o que você viveu, o que eu vivi. Ou seja, dá uma amnésia na gente. Porque se fosse colocado a mente de Deus em você, talvez você esqueceria de tudo que você viveu até agora. Ei, Deus não descarta a tua história. Ele não descarta os abusos. Ele não descarta as carências. Ele não descarta os traumas. Ele não descarta as desilusões, as frustrações. A gente vem para Ele, vem com marcas, vem com feridas, vem tristes, muitas vezes atribulados. É assim ou não é, igreja? Deus não vem descartar a tua história. Ele vem resgatar a sua história. Sabe o interessante? Tem a experiência da lagarta, é bem interessante. Porque ela vive duas dimensões. Eu acho que você nunca parou para pensar nisso. Ela vive duas dimensões. Ela sabe o que é estar no chão. E ela sabe o que é estar em altos níveis, nas alturas. Ei, se você está entendendo o que é estar no chão hoje mesmo você vai entender o que é estar nas alturas. Hoje mesmo você vai sair daqui. Mesmo que esteja dentro desse casulo, você vai entender que você vai sair daqui firme e forte para aguentar. Pode ter chuva, vento, pode ter tempestade, tsunami, mas você vai aguentar. Quem vai aguentar aqui em nome de Jesus? E o que eu quero falar com isso? Algumas decisões nossas nos levam para longe de Deus. E nem sempre, na nossa cabeça, essas decisões vão parecer erradas. Eita, pastora, aí a senhora pegou, que agora a senhora parece que falou de mim. Pois é. Nem toda vez a gente vai entender que a decisão que a gente tomou foi errada. No momento ela até parecia bem intencionada, mas não foi Deus que mandou. Foi a gente que quis. E sabe o que é interessante? A gente ainda coloca na conta de Deus. Foi Deus que mandou. Foi nada, irmão, para com isso. Foi você mesmo que quis. A escolha é sua. A escolha é minha. A decisão errada, quem tomou, foi eu e foi você. Para de colocar na conta de Deus. Eu sei que Deus permite a situação. Mas a escolha é sua. Se você vai para a direita ou vai para a esquerda. Tem casos que Deus fala que é realmente para ir. Mas tem casos que não. E você e eu ainda coloca na conta de Deus e diz assim, com a boca bem cheia: Deus falou. Será que falou mesmo? Que eu não acredito nesse Deus, sabe?
esquizofrênico. Eu acho que não é o mesmo Deus que eu sirvo. Que é um Deus manipulado. Que Deus vai para onde eu quero ir. É ao contrário, viu? É diferente. Nem sempre na nossa cabeça a decisão que a gente tomou foi certa. Nossa mente, infelizmente, ela fica muito vulnerável por conta da nossa vulnerabilidade. Nos colocamos em circunstâncias, irmãos, que Deus não queria. Foi só a gente que foi. Aí nesse lugar, sabe o que acontece? A gente vive trauma, desilusão, frustração, tristeza, depressão, ansiedade. Porque são as consequências daquilo que a gente escolheu. Aí a gente diz que tudo que a gente faz é para Ele. Será que tudo que a gente faz realmente é para Ele ou é para nós? Sabe por quê? Nosso tempo com Ele é muito pouco. E eu estou dizendo assim, ó, é muito pouco. Aí Paulo, nas suas cartas, ele declara essa música aqui. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu venço. Então enche-me de ti. Pois quando estou em tua presença, o meu. Aí acontece o quê? E eu passo a ser é a vontade dele, não é a minha. E ao todo se enche de sobre a carne. Você precisa se posicionar hoje. Você precisa se posicionar para viver o milagre. Mas para viver o milagre tem que viver o processo. Você acha mesmo que eu estou aqui e não estou dentro de um processo? Para quem não sabe aqui, é visitante hoje. A pastora Cleo está passando pelo 3º câncer. Passando. Não estou passando. Aí Deus me trouxe aqui hoje para te dizer: se posiciona. Se posiciona dentro do teu processo. Pode ser casulo, mas esse casulo, uma hora, ele se rompe. Aí você sai diferente. Você não sai transplantado, você sai transformado. É diferente. Ah, pastora, mas é todo ano isso. Eu tenho um deserto, eu tenho uma tribulação, aí eu tenho uma guerra. E vai ser assim até Jesus voltar. Porque você é plano perfeito dele. E o diabo quer desfazer isso e tornar um plano imperfeito. Mas você foi feito perfeito.
Você é um cooperador de Cristo. Como assim, pastor? Eu não entendi. Deixa eu te dar alguns exemplos de cooperadores de Cristo. Noé, quem aqui já ouviu falar em Noé? Levanta a mão. Noé constrói uma arca, mas Deus que deu a dimensão da arca. Ei, as pessoas estavam num casamento e faltou vinho. Aí Jesus vem e diz assim às pessoas: encham as talhas. Ei, as pessoas encheram as talhas de água, mas Jesus que transforma a água em vinho. Ei, as pessoas olham assim para Moisés e diz: meu Deus, para onde ele vai nos levar? Moisés aponta o cajado, mas Deus abre o mar vermelho. Deus tem um plano para você. Deus está dizendo: põe o pé que eu ponho o chão. Deus está dizendo: vai na frente que eu te mostro o caminho. Não pergunta, só vai. E ora sobre canaço. Você é um cooperador de Cristo, mas o diabo quer te enganar, quer colocar na sua mente que você é inútil, que você não presta, que você não serve para nada. Não, você presta. Tanto é que Deus te fez perfeito e você está aqui, você está andando, você está falando, você está com saúde. Já percebeu que você está aqui, mas tem outros que estão agora nesse momento no hospital, querendo se levantar e não pode, querendo estar aqui e não pode. Crianças com leucemia, crianças com câncer, crianças com doenças autoimunes. Tenho aqui um testemunho, uma doença autoimune, não é isso, pastora? Levanta aí, pastora. Mas está aqui dando glória a Deus. Está aqui dizendo que Deus é Deus. Está aqui dizendo que Deus é fiel na vida dela. Pode não ter feito o milagre ainda, mas ela está declarando o Deus do milagre. Você pode aplaudir esse Deus. E eu tenho certeza que muitas vezes, assim como ela, como eu, como você, está cantando assim: Deus, liberta-me de mim. Me liberta, Senhor, de mim mesmo. Porque quando eu quero fazer o bem, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu já cometi. Coloca teu espírito em mim e enche da tua glória, da tua misericórdia. Porque eu sei que a tua bondade, a tua misericórdia me persegue todos os dias. Senão nós não estaremos aqui. Senão você que chegou aqui talvez pela primeira vez, talvez você que chegou aqui hoje e não tenha tanto conhecimento de Deus, que chegou aqui hoje, você talvez não estivesse nem aqui. Você só tem a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu emprego, porque foi Deus que deu. Não é mérito seu, é mérito dele. Não é mérito meu, é mérito dele, é de Jesus. Ah, pastor, e por que tanta gente adoece? E por que tanta gente morre? Eu não tenho como te explicar, porque Deus é soberano e Ele não deve explicação nem a mim, nem a você. Eu não devo nada a Ele. Ou seja, melhor, Ele não deve nada a mim. Eu devo sim muito a Ele, porque Ele morreu numa cruz por mim. Ele me comprou e comprou você com sangue. Deus tem um plano de multiplicação para você. Deus tem um plano de romper na sua vida. Mas Ele convida você hoje a se posicionar. E existem níveis que Deus quer nos levar. Só que Ele só pode nos levar a esse nível quando a gente para de querer ser lagarta. Não adianta, viu? Ter projetos e sonhos de borboleta, mas a disciplina de lagarta. A gente não vive religião. A gente não adora um Deus morto. A senhora vai falar disso mesmo? Vou. Porque eu não tenho medo. Eu só tenho temor a uma pessoa, a Deus. Deus não te chamou para adorar um gesso.
Um boneco de gesso que alguém pode chutar ele, que ele quebra e não faz nada por você. Deus chamou eu e você para adorar o único Deus do mundo e do universo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, da minha e da tua vida. Só que o inimigo, ele quer cauterizar a nossa mente, ele quer apagar, ele quer tornar defeituosa a nossa mente, quando Deus já fez ela perfeita. Ele quer te enganar. Não acredita no inferno. O Evangelho, ele fala, sabe de quê? De um escravo, de uma pessoa que era escrava e se tornou filho, de uma pessoa que era um drogado e se tornou filho de Deus, de uma pessoa que vivia na prostituição e se tornou filho de Deus, de uma pessoa, eu vou ficar falando até você dar glória, até você falar de Deus é o poderoso Rei dos Reis. Uma pessoa que era perdida, até talvez na casa do pai, mas ele se tornou filho de Deus com entendimento. O Evangelho fala de alguém que viveu um milagre e agora é canal de milagres. Ele fala de alguém que foi curado, só que por onde anda agora ele cura. Ele fala de alguém que foi chamado e agora por onde ele passa algo acontece. É isso que Deus está te chamando para fazer hoje. Ser um canal de milagres, para ser cura para outros. Deus está chamando você hoje para viver o verdadeiro reino de Deus aqui na terra. O Evangelho, irmão, é loucura para quem não crê, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Pastora, mas eu estou posicionada. Eu venho para a igreja todo domingo. Eu venho às vezes na quinta do clamor. Sempre que dá, eu dou meu dízimo, dou minha oferta. De vez em quando, eu até sirvo. E quem disse que Deus te chamou para ser um religioso? Jesus, ele não se entregou na cruz para você se tornar um evangélico, não, viu? Jesus, ele se entregou na cruz para dar liberdade a você, para você se tornar livre e filho. Não mais escravos, mas filho. Você foi chamado para ser um libertador. Você é sonhado por Deus. Você consegue imaginar isso? Que nós fomos sonhados por Deus. Quando uma mulher está grávida, ela sonha logo, quer um filho. E imagina logo como ele vai ser. Se vai ter a cara do pai, se vai ter a cara da mãe. Você está sonhando. Agora imagina Deus sonhando com você. Só que o inferno, ele quer tirar isso de mim e de você. O que Paulo está falando aqui é assim: mude a sua maneira de pensar. Você enxerga o mundo de uma maneira. Da lente que você está usando, você só quer enxergar desse jeito, com essa sua lente. Já percebeu uma coisa, igreja? Que quando a gente está ferido, a gente só enxerga dor. É assim ou não é? Deus te trouxe aqui hoje para te falar. Eu quero trocar a sua visão. Eu quero trocar a perspectiva. Eu quero te dar uma mente renovada. Ei, mente renovada é um sinal de transformação. E seu posicionamento vai definir o que você vai viver com Deus. Seu posicionamento vai definir o que você vai viver com Deus. Sabe de uma coisa? Eu me posicionei para estar aqui hoje. E eu creio que você se posicionou para chegar aqui hoje. Eu creio que todos se posicionaram para servir hoje. E tem coisas no teu interior que só Deus sabe. E você não contou para mais ninguém. Mas você
teve esse posicionamento de sair de casa e até dizer, eu vou lá, para que o Senhor fale comigo. Só que o Senhor fala comigo e com você todas as horas. Não é só aqui. É em qualquer lugar. Quem vai para o Zoe? Quem vai para o Zoe aí? Glória a Deus. Eu creio que quem não levantou a mão, no próximo, você vai. Amém? Ah, pastora, mas o que é isso? O que é esse Zoe aí? Que desde hoje o povo diz, eita glória! O pessoal fala tanto, grita tanto. Só vai, irmão. Eu não tenho como te explicar algo que a gente vive sobrenatural. Quer saber? Vai para o Zoe. Eu me posicionei para estar aqui. Uma pergunta que Leandro me fez, meu marido, quem não sabe, pastor Leandro. E aí a gente estava no carro vindo, a gente tinha saído e vindo. E ele disse assim, estás melhor fazendo exercícios? Porque por mais que estejamos com alguma enfermidade, você tem que fazer exercício para você melhorar o seu condicionamento físico. Para aguentar o próximo processo. Sim ou não? E aí eu disse assim, melhor até tô. Aí ele fez, mas aí o teu fôlego, como é que tá? Eu disse, só Deus sabe, tem hora que eu tô aqui, aí eu tô assim, ó. Cantando aqui, aí chego e faço. Então liberta-me de mim. Sabe o que eu estou fazendo? Dizendo assim, Senhor, me dá força. Talvez você chegou aqui hoje assim. Me dá fôlego. Porque quando a gente está pedindo a força, para quem não sabe, quando a gente tem a técnica de cantar, e a gente faz isso, a gente está comprimindo para abrir espaço para o ar sair. Se tiver algum professor de canto aí, sabe que é bem assim. E talvez você esteja aqui, fazendo essa posição aqui, de rendição ao Senhor e dizendo assim, Senhor, não estou mais aguentando. Me dê força. Me dê um jeitinho de caminhar mais um pouquinho. E não é conversa da carochinha, não. Domingo passado eu estava aqui. Aí Patrick fez assim, na hora do louvor, tá bem? Eu fiz. Mas só Deus sabia que eu estava assistindo. Hoje será tá bem? Tô ótima. Sabe por quê? Porque eu declaro todo dia na minha vida. Hoje é um ótimo dia para se viver milagres. Hoje é um ótimo dia para se viver milagres. E hoje, senhora, como é que a senhora está? Você não está vendo não, meu filho? Eu não preciso dizer a você como é que eu estou, não. Eu estou aqui dizendo assim, ó. Então vem, Jesus. Então vem, Jesus. Reacende a chama, Jesus. Faz dessa geração, Senhor, uma geração forte, valente, que adora, independente do que esteja passando. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou estar aqui adorando, dizendo que Deus é Deus. Aí você que está aqui hoje, você precisa entender quem é Deus. Esse amado da minha alma, que cantamos aqui no início do culto, dizendo que a nossa alma, um dia ela estava perdida, mas o Senhor veio com a sua mão e me resgatou. Sabe, essa música, coloca ela de novo. Só coro. Eu vou explicar a você. Só louva.
Então liberta-me de mim. Eu quero ser. Se você estiver aqui, então enche-me de ti. Aí coloca aqui a outra imagem que eu pedi. Tá vendo esse nome aqui? Metamorfose. Qual é o nome que está escrito aqui no meio? Não, mas fala mais alto. Esse amor aí significa, sabe o quê? A transformação de Deus na tua vida. Que Ele vem com amor, Ele vem com carinho, Ele vem também com justiça. Ei, esse nome que está escrito aqui no meio, chamado amor, é uma transformação profunda. É de dentro para fora. É a partir desse amor que Ele te impulsiona a você superar a si mesmo, a se libertar do seu passado, dos seus traumas, das suas dores. É esse amor. Agora vê que engraçado, o nome é metamorfose e no meio tem o nome amor. Talvez você nunca prestou atenção nisso. Quando a metamorfose começa, meu irmão, não dá mais para voltar atrás não. Vai doer, vai machucar, vai. Mas você está pronto para sair do casulo e virar borboleta? Quem aqui está pronto? Porque eu estou. E olhe que já já eu saio. Meu irmão, se eu já estou pulando e adorando, você não tem noção. Eu vou sair uma borboleta tão linda, tão cheia de cor, que você não tem ideia. Porque o casulo que eu vivi, foi eu que vivi, não foi você. O seu casulo é diferente do meu. Mas eu tenho certeza que eu e você vai virar borboleta e vai voar no nível mais alto. E vai dizer assim: um dia eu era uma lagarta, um dia alguém quis me pisar. Ei, deixa eu perguntar mais uma coisa aqui, eu vou terminar. Alguém pisa borboleta? Não, fala pra mim. Alguém pisa borboleta? Por quê? Porque ela voa. E quando você voar, ninguém te alcança. Aleluia. Você hoje veio aqui para ser transformado pelo poder de Deus, pela glória de Deus. Você veio hoje aqui para dizer que o Senhor é Rei dos Reis da sua vida e da sua família. Então hoje, não deixa de dizer ao Senhor: Jesus, eu te quero para o resto da minha vida. E seja borboleta hoje e até o Senhor voltar. E em cada casulo que você entrar, lembre-se, todo casulo tem o seu fim. Todo casulo termina. E quando terminar, você vai contar cada testemunho, cada coisa que você viveu, que vai edificar vidas, e vai edificar famílias, vai edificar nações. Eu creio que essa igreja, ela vai mais longe. Eu creio que um dia estaremos nas nações. Eu creio que você hoje veio aqui não para ser transplantado, mas para ser transformado. E é por isso que a gente vai dizer todos os dias: Senhor, liberta-me de mim, da minha vontade, e que eu viva a tua vontade, hoje e para sempre. Você pode se levantar e você vai declarar nessa noite: Senhor, liberta-me de mim, porque eu quero ser transformado pelo teu Espírito. Então declare isso, diga: então liberta-me de mim.
quero ser